Fala, galera! Genética de populações é um dos últimos assuntos que iremos ver de genética. Depois desse, só falta mutações e aí acaba finalmente o estudo da genética. Bom, gente, a genética de populações, ela trabalha verificando como determinados genes agem dentro dessas populações. Quando a gente lê, por exemplo, em algum lugar, alguma revista, algum jornal, determinada doença genética ataca tantos por cento da população. Para chegar nessa porcentagem, a genética de populações vai ter que analisar esse gene, né, dentro de uma determinada população. E aí estabelecer, né, essa numeração. Quantos habitantes ou quantos indivíduos dessa população são acometidos por essa doença genética. É isso que a genética de populações faz. E aí, aqui vão ter alguns cálculozinhos e fórmulas matemáticas para a gente aprender, tá bom? Mas não se desesperem. É só prestar atenção direitinho que vocês vão conseguir entender. Vamos lá? Para começar, vamos estabelecer o conceito genético de população. Não confundir com o conceito ecológico de população, tá? É diferente. Então, o conceito genético de população é o seguinte: é um conjunto de indivíduos que se reproduzem sexuadamente, compartilhando um conjunto de informações genéticas e mantendo um patrimônio genético comum. A gente sabe que para produzir descendentes férteis, os indivíduos precisam ser de uma mesma espécie, tá? Para eles terem justamente esse patrimônio genético em comum. Então, esse é o conceito genético de população que foi estabelecido por Dobzhansky, o nomezinho sem vergonha, lá em 1950, certo? Foi ele que começou os estudos de como os genes se comportam aí dentro das populações.
Então, como é que a gente pode estimar a frequência de certos genes ou de certos alelos em uma população? Isso foi elucidado por dois indivíduos, o Hardy e o Weinberg. O Hardy, ele era matemático e o Weinberg, ele era médico, que gostava de estudar aí a genética. Então, os dois escreveram separadamente, depois isso foi unido, um postulado, que ficou conhecido como o princípio de Hardy-Weinberg, ou equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, os dois, quando os dois estudos foram unidos, disseram o seguinte, que para a gente estimar a frequência de determinados genes em uma população, essa população deve estar em equilíbrio. Só que esse equilíbrio, ele na verdade não existe, porque para Hardy-Weinberg, um determinado gene ele vai sendo passado de geração a geração sem nenhuma interferência. E a gente sabe que ocorrem mutações, que tem a interferência do ambiente na genética do indivíduo. Então, essa população em equilíbrio, na verdade, não existe. Mas, para a gente estimar a frequência dos genes na população, a gente deve estabelecer que a população esteja em equilíbrio. E que equilíbrio é esse? Primeiro, essa população deve ser uma população grande, um grande número de indivíduos. Todos os cruzamentos devem ocorrer em igual probabilidade, permitindo uma perfeita distribuição de seus genes entre todos os seus indivíduos. Isso a gente chama de população pamítica, levando-se em consideração que todos os indivíduos sexualmente maduros vão cruzar e vão gerar descendentes. Essa população não deve estar sofrendo ação de seleção natural. Não poderá haver ocorrência de mutações e também não vai haver os fluxos migratórios de imigração e emigração. A gente sabe que na prática isso não existe, mas para determinar a frequência dos genes na população, a gente tem que levar em conta esses fatores. Então, a população deve estar em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ok? Então, só concluindo o que eu falei no slide anterior, o equilíbrio perfeito da população não existe, que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, porque existem fatores que alteram esse equilíbrio gênico, que são as mutações, as modificações no material genético, as migrações, sempre indivíduos vão estar entrando ou saindo dessa população, trazendo uma genética diferente para essa população, e a própria seleção natural, o ambiente selecionando aqueles genes que mais favorecem essa população, certo?
Vamos lá aprender a calcular essa frequência gênica, então? Primeiro a gente vai ter que entender o que é pool gênico. Pool gênico é o conjunto total de genes presentes em todos os indivíduos de uma população. Eu posso também estar estudando somente um pequeno conjunto de genes, então o total em que ele aparece na população também vai ser o pool gênico, tá? Então o pool gênico está relacionado a todos os genes ou apenas um grupo de genes em questão ou em estudo. Aí nós temos um exemplo em que uma população de 100 mil pessoas, nós encontramos nela 49 mil indivíduos azão, 42 mil indivíduos azinho, heterozigotos, né? E 9 mil indivíduos azinho, o homozigoto recessivo. E aí, essas 49 mil pessoas que são azão, né? O azão, o homozigoto dominante, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Se 49 mil pessoas são azão, então nós temos 98 mil genes azão nessa população, que é 49 mil vezes 2, não são 2 genes, um azão e outro azão? Então, a gente tem que duplicar esse número aqui de genes, né? Então, cada pessoa tem um par de genes. Então, duplicando esses 49 mil, eu vou ter, então, 98 mil genes azão. 42 mil pessoas são heterozigotas, azinho. Então, levando em consideração somente essas pessoas, né, heterozigotas, como os genes são diferentes aqui, ó, um é dominante e outro é recessivo, então 42 mil genes serão azão e outros 42 mil genes serão azinho, tá bom? Em relação às 9 mil pessoas que são azinho, mais uma vez aqui, se eu tenho 2 genes, né, 2 genes azinho, eu tenho que multiplicar esses 9 mil por 2. Então, eu vou ter 18 mil genes azinho. Somando todos esses genes aqui, eu vou ter um pool gênico de 200 mil genes. Né? 200 mil genes, levando em consideração as pessoas que são azão, as pessoas que são azinho e as pessoas que são azinho. Então, se você somar 98 mais 42 mais 42 e mais 18, eu vou ter a numeração 200 mil genes dentro desta população de 100 mil pessoas, ok? No slide anterior, nós estabelecemos a quantidade de genes que aparecem na população. A gente ainda não calculou a frequência desses genes, tá bom? Então, nós vimos lá que os indivíduos azão, né, vão ter aí o gene azão nesse caso. A quantidade deles vai ser de 98 mil. Né? No caso do heterozigoto, 42 mil genes serão azão e 42 mil genes serão azinho. Se não entendeu, volta lá para o slide anterior que você vai entender. Então, eu pego a quantidade de genes azão que tem na população, no caso, os 98 mil, que são representados pelos indivíduos azão, mais 42 mil representados pelos indivíduos azinho, heterozigotos. Isso dá um total de 140 mil genes azão, certo? E aí eu divido esse número de genes azão que aparece na população pelo pool gênico da população, que eu já calculei no slide anterior, que é o 98 mil
mais 42.000, mais 42.000, mais 18.000. Isso dá 200.000. 200.000 é o pool gênico dessa população em questão. Então, eu vou dividir, né, o número de genes pelo seu pool gênico, pelo pool gênico da população. Então, em relação ao gene azão, eu vou ter 140.000 genes azão dentro da população e o pool gênico dessa população é 200.000. Então, dividindo aqui os 140.000 por 200.000, eu vou ter 0,70 ou 70%. Então, a frequência do gene azão nessa população é 70%. Beleza? Para o gene azinho, a mesma coisa. Eu vou pegar o número de genes azinho que aparece na população, que é 60.000, e dividir pelo pool gênico. E aí vou ter um total de 30%. Então, a frequência do gene azinho nesta população é de 30%. Então, para saber, né, a frequência dos genes na população, é só dividir a quantidade de genes pelo seu pool gênico. Beleza? Como não há nenhuma outra forma alternativa de ocupação do locus, o que é o locus? É a posição em que o gene se encontra no cromossomo. Tá? Então, se ele está naquela posição, ele vai sempre estar naquela posição, vai sempre ocupar aquela posição. Então, nesse caso, a soma das frequências gênicas é sempre igual a 1 ou a 100%. Né? Então, a frequência do azão mais a frequência do azinho vai sempre dar igual a 1. Né? Fazendo aí em cima do exemplo, 0,7 mais 0,3 dá 1. Né? Ou 70% mais 30% dá 100%.
Esse slide traz um enunciado do princípio de Hardy-Weinberg, né, que diz que caso uma população não estiver de fato sofrendo influência de nenhum fator evolutivo, as frequências gênicas e genotípicas de todos os seus alelos deveriam permanecer constantes ao longo das gerações. Então, aqui não haveria modificação nenhuma, né, dentro de uma determinada população geneticamente falando. Mais uma vez, a gente sabe que isso não acontece, porque mutações acontecem a todo momento dentro dos genes de uma população. Mas isso é para o princípio de Hardy-Weinberg, em uma população ideal, sem interferência do meio. Pensou que tinha acabado, é? Agora que vai começar a brincadeira. Aqui nesse slide a gente vê algumas equações que a gente chama de binômio de Hardy-Weinberg. Isso mesmo, binômio. E aí, o que acontece? Pegando o nosso exemplo, né, que a gente já calculou a frequência de Azão e a frequência de Azinho. Aqui em cima estão expressas as frequências que nós calculamos. Então, isso significa que para o gene Azão, 70% dos espermatozoides e óvulos terão o gene Azão e 30% dos espermatozoides ou óvulos terão o gene Azinho. Então, na hora do cruzamento, nós temos o seguinte, né, que são as expressões do equilíbrio gênico para Hardy-Weinberg, que são os polinômios. Aliás, polinômio não, binômio, já estou mudando aqui, é binômio. Então, aqui, ó, a gente joga no quadrado de Punnett a frequência do Azão e a frequência do Azinho, né, tanto para a mulher quanto para o homem, né, representando aqui os seus gametas. Então, a frequência de Azão vai ser representado por P, P de pato.
e a frequência do Azinho será representado pela letra Q. Então, quando a gente vai fazer a fecundação, né, do óvulo, do espermatozoide no óvulo, nós temos aqui, se esses espermatozoides e óvulos tiverem o gene azão, então eu pego a frequência do azão, que é igual a P, e cruzo com a frequência do azão, que é igual a P. Então, nós vamos ter a frequência dos alelos azão-azão igual a P ao quadrado. Isso é matemática básica. Quando eu cruzo o azão com o azinho, o azinho já é representado por Q, então nós temos a frequência dos alelos azão-azinho igual a P vezes Q. Quando eu tenho a frequência de azinho cruzada com a frequência de azinho é igual a Q, eu tenho a frequência dos alelos azinho igual a Q ao quadrado, certo? Então, a soma das frequências dos diferentes genótipos será sempre igual a 1 ou a 100%, porque a gente está em equilíbrio de Hard-Wember. Então, eu somo todas as frequências aqui embaixo. Frequência de azão-azão, que é P ao quadrado, mais a frequência de azão-azinho duplicado, porque nós tivemos aqui uma proporção de 50% para os alelos azão-azinho. Então, 2PQ, porque a frequência do azão-azinho é PQ, já que ele aparece duas vezes aqui no cruzamento, então 2PQ, mais a frequência do azinho-azinho, que é Q ao quadrado, igual a 1, porque a soma dessas frequências sempre vai dar igual a 1, porque está em equilíbrio de Hard-Wember. Então, este é o binômio de Hard-Wember. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Casos especiais de genética de populações. Professora, ainda não acabou? Não, ainda não acabou. Mas calma, aqui a gente só vai acrescentar uma letrinha a mais, nos casos de polialelia ou alelos múltiplos, em que eu tenho mais de 2 genes responsáveis pela característica, eu coloquei aqui o exemplo do sistema ABO, da tipagem sanguínea. Nós vamos ter 3 genes relacionados a essa característica, que é o tipo sanguíneo. É o gene ISAM-A, o gene ISAM-B e o gene Izinho. O gene Izinho, quando ele está em homozigose, determina o sangue tipo O. Vocês lembram lá do sistema BO, tem que lembrar. Então, a frequência do gene ISAM-A vai ser representada pela letra P. A frequência do gene ISAM-B vai ser representada pela letra Q. E a frequência do gene Izinho será representada pela letra R. A soma dessas frequências, pelo princípio de Hard-Wember, vai ser sempre igual a 1 ou a 100%. Então, aqui nós temos a formulinha P mais Q mais R é igual a 1. Mas para que serve todas essas fórmulas, esses binômios, Bom, o problema ele pode te pedir para calcular a frequência de apenas um dos genes. Por exemplo, o gene representado por Q. Aí ele vai te dar a frequência de P e a frequência de R. Aí você vai fazer a substituição nas fórmulas, para ter, então, a frequência do gene desejado, tá? É para isso que servem essas formulinhas e esses binômios, tá bom?
Então, nas frequências genotípicas, né, desses casos especiais, fica assim. Quem tem genótipo ISão A, sangue tipo A, né? Então, a frequência desses genes, ISão A, é igual a P ao quadrado, né? Porque eu vou unir aí dois genes. O genótipo ISão A, ISão B, que determina o sangue tipo AB. Eu vou ter, como eu tenho dois genes diferentes, né? E o gene ISão A é representado por P e o ISão B é representado por Q, então essa frequência é igual a 2pq. No genótipo ISão B, a frequência desses genes é igual a Q ao quadrado. No genótipo ISão A, Izinho, a frequência desses genes é igual a 2PR, né? Lembrando que a frequência de Izinho é representada por R. No genótipo Izinho, a frequência dos genes é igual a R ao quadrado. E no genótipo ISão B, a frequência desses genes é igual a 2QR. Beleza? Aí, como os fenótipos podem ser representados por um ou dois ou mais genótipos, né, dependendo da quantidade de genes envolvidos, nós vamos ter a seguinte situação. Em relação ao sistema BO, as pessoas que têm sangue tipo A podem apresentar dois genótipos, o genótipo ISão A e o genótipo ISão A Izinho, que vão determinar o fenótipo sangue tipo A. Então, aí eu tenho que pegar a frequência de ISão A e somar a frequência de ISão A Izinho. Quem é a frequência de ISão A? É o P ao quadrado. Quem é a frequência de ISão A Izinho? É o 2PR. Então, fica P ao quadrado mais 2PR. A mesma coisa a gente vai fazer para o fenótipo sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue do tipo O. Beleza? Resultando, respectivamente, em Q ao quadrado mais 2QR, 2PQ e R ao quadrado. Fácil, fácil, né?
Vamos fazer um exercício aqui rapidinho? Então, ó, numa população em equilíbrio genético, já sabe que está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. A frequência do gene autossômico e recessivo Dzinho, que causa deficiência mental, é de 20%, ou seja, 0,2. Qual a porcentagem nessa população de deficientes mentais devido a esse gene? Então, se ele já está me dizendo que o gene que causa deficiência mental é recessivo, então essa doença mental só vai aparecer se esse gene estiver em dose dupla, ou seja, os indivíduos serem Dzinho. A frequência do Dzinho, ele já está me dando 0,2. Então, qual é a porcentagem de pessoas na população que vão apresentar a deficiência mental? Então, ó, frequência do Dzinho é igual a 0,2. Como ele tem que estar em dose dupla para a doença mental aparecer, a frequência de Dzinho é igual a 0,2 ao quadrado. E isso é igual a 0,04, ou seja, 4%. Então, 4% dessa população vai ser Dzinho, ou seja, vai apresentar deficiência mental. Fácil, né? Vamos lá fazer o resto das atividades? Mas eu acho que eu gostaria de fazer essas atividades junto com vocês na sala de aula, tá bom? Então, tentem fazer aí. Se surgir alguma dúvida, aí na sala de aula eu tiro a dúvida, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.